Povo abençoado, a paz do Senhor Jesus, bem-vindo para mais um bate-papo aqui no Invencível Podcast. E hoje nós falaremos sobre jovens pregadores. Eu estou aqui com um time todo especial, três pastores da Assembleia de Deus que começaram a pregar ainda jovens. Ainda são jovens, alguns já perderam os cabelos, mas todos aqui nessa mesa são jovens, e nós queremos que você fique ligadinho aqui, porque tem muito conteúdo bom para você absorver, crescer e aprender. Eu quero então apresentar, está aqui o meu amigo pastor Ricardo Lima, está pastor Samuel Goulart e pastor Felipe Pinheiro. Que alegria ter cada um de vocês aqui. Pastor Samuel, começa com você dando aí a sua saudação, depois pastor Felipe, pastor Ricardo. Mas, gente, é um privilégio estar aqui no Invencível Podcast com tanta gente boa, gente querida. Na verdade, vim aqui mais para ouvir do que falar e é um privilégio estar aqui com vocês. Pastor Legiel, pastor Samuel, pastor Ricardo, muito bom estar com vocês aqui nesse podcast, pelo privilégio de compartilhar esse assunto tão relevante, tão importante para a nossa geração, que é essa juventude inflamada, né, pelo Espírito Santo para pregar o Evangelho. Vai ser muito bom esse bate-papo. Que alegria poder compartilhar com a Invencível. A Invencível é o seu portal do conhecimento e tudo que a Invencível faz é excelente. Então é muito bom poder sempre participar de algo da Invencível. Obrigado, pastor Lediel, pelo convite. Que bom sentar à mesa com esses homens de Deus, né? Tenho certeza que o papo vai ser muito bom. Estou bem feliz e ansioso para tudo isso. Vamos lá então. A temática hoje é sobre jovens pregadores e eu quero já ouvir de vocês como foi esse início, né? Com quantos anos vocês começaram a pregar e como foi esse primeiros passos aí desse chamado para ministrar a palavra de Deus? Pastor Ricardo, começo contigo. Então, começar a pregar foi algo muito especial na minha caminhada cristã e iniciou bem cedo. A minha vida com Jesus, ela começou aos 12 anos, quando eu entreguei a minha vida para Jesus, a minha família aceitou Jesus e logo eu aceitei o Senhor. E nos primeiros meses eu já comecei a ministrar a palavra. Foi algo bem repentino mesmo. Gerou no meu coração desejo de transmitir o evangelho, de pregar. E aonde eu congregava, onde eu aceitei Cristo, e nós fazíamos um trabalho de grupos familiares. Eram pequenos cultos nas casas e os irmãos confiaram em mim, né? Confiaram em mim para dar ali palavras, saudação, e eram mensagens evangelísticas e ali eu comecei, né? Naqueles cultos nas casas e logo o primeiro convite para pregar num culto na igreja, eu lembro que era um culto de escola bíblica dominical, com a participação da escola bíblica. Hoje, né, não existe isso, mas eu me recordo e foi muito especial. Foi bem cedo, eu tinha 12 anos. Bem cedo mesmo, hein? É. Olha, cedo como cristãos, cedo como cristãos. Isso mesmo. Incentivou, Foi. né? Pastor Felipe, Eu sempre fui muito envolvido, pastor Legiel, na igreja, nas atividades. Com 8 para 9 anos de idade, eu comecei a me envolver com as atividades da igreja, sonoplastia, secretaria. Tinha muito prazer nessas coisas e sendo sonoplasta da igreja, o que começou a me chamar muita atenção era um momento da pregação da palavra no culto. E aquilo ali me virava, né? Achava pasmado, perplexo, né? Cada pregador, cada detalhe, cada mensagem. E com 10 anos de idade, eu me identifico com a história do pastor Ricardo, porque com 10 anos eu comecei a me envolver com o discipulado da igreja lá na congregação do Jardim Sofia, em Joinville. E eu tinha um discipulador que começou a me influenciar. Toda vez que ele iria discipular uma família, uma casa, ele me levava junto. E, inclusive, com 10 anos de idade, eu tive o privilégio de, junto ao meu discipulador, poder discipular uma família e levá-los ao batismo. bênção. E aquilo ali foi me envolvendo com estudo teológico. E já com 10 anos de idade, entrei no curso básico em teologia. E o professor, né, quando viu meu desempenho ali, meu envolvimento nisso, eu não posso validar a tua matrícula na escola, porque você é muito novo. E a idade mínima é 16 anos. Então você vai ser o café com leite aqui. E eu comecei assim, participar, estudando, me aprimorando no discipulado, apaixonado pela área do estudo. E com 11 anos de idade, eu tive a primeira oportunidade Olha de só. pregar a palavra e foi no ponto de pregação na minha casa.
a primeira vez que eu Uau. preguei a palavra de Deus e dali para frente, Não parou mais. não parei mais, graças a Deus. Começou com 11 anos, 10 anos estudando teologia. Começou cedo, parabéns, né? Esse interesse. Pastor Samuel Goulart. Meu pastor, eu me identifico muito com a história do pastor Ricardo, do pastor Felipe. Eu comecei a pregar com 11 anos, tive a oportunidade, era um culto de crianças, tinha umas 40 crianças e 2 adultos, contando com o pai e com a mãe, e foi um momento muito especial. Na verdade, foi até engraçado, porque a minha primeira pregação mesmo com 11 anos, meu pai me colocou diante da igreja e eu não sabia o que falar. Então ele ia falando atrás e eu ia reproduzindo na frente. E eu me lembro que o meu pai, o seu Rinaldo, se estiver me assistindo, a minha mãe também, Marlise, mulher de oração, eu me lembro que ele disse assim: hoje eu estou te ajudando a pregar. Daqui a alguns anos você vai me dar a oportunidade para eu estar pregando a palavra. E aquilo me marcou, porque eu saí muito frustrado. Eu falei, puxa vida, eu não consegui nem falar, gaguejei, não foi? E hoje, o senhor sabe que ali em Blumenau a gente pastoreia, ele como obreiro, enfim, e a gente vive esse sonho. Mas Hoje era um você é adolescente. pastor dele, né? Pois é, na Pérola do Vale, Você exatamente. é pastor dele. E na época era sem forma e vazio, mas tinha alguém que acreditou, né? E enfim, e com 13 anos também fiz a nossa escola teológica, a nossa grande ET Blue. Também não pude oficialmente ser um aluno, mas estava lá, fiz o curso médio, me formei sem poder pegar é, o meu diploma, mas eu fiz o curso médio, né, porque eu era muito novo também. Isso foi muito interessante. Olha, que interessante, né? Então, você está vendo aí, os 3 começaram na adolescência, né? É claro, o adolescente está naquela sua imaturidade, né? Vocês tinham referenciais, estavam vendo a coisa acontecer. Mas quando que foi que aconteceu essa convicção? Eu fui chamado para isso. Teve, assim, uma virada de chave? Como que foi na história de vocês, assim, essa confirmação do desejo, assim, de cumprir o chamado da pregação da palavra? Teve essa virada? Como é que foi, pastor Então, Samuel? eu tive o privilégio de ter pais que amam e continuam amando a igreja local. Meus pais levam isso muito a sério, a ideia de ser pastoreado, a ideia de viver a obra de Deus. Meu pai ama evangelizar, enfim, então isso foi uma influência muito positiva. E eu me lembro da minha mãe falando para mim: você nasceu para pregar a palavra. Então eu tinha certeza que eu era um Olha pregador, só. porque meu pai e minha mãe sempre falaram isso para mim: você nasceu para ser um A pregador. declaração das autoridades sobre a tua vida, Exatamente. confirmando aquilo no teu Até vou coração. falar um absurdo aqui, hein? A minha mãe, quando descobriu que estava grávida, anos depois ela me contou, né? Aí eu agradeci a Deus pelas minhas decisões na vida. Diz ela que quando soube que era um menino, ela botou a mão na barriga e disse: ou nasce um homem de Deus, ou mata no meu ventre. Ainda bem que eu sou crente, né, gente? Amém, graças a Deus. Forte, hein? É forte, forte. Mas ela conta que sempre orou para ser um homem de Deus, que quando eu conto essa história, eles dizem: olha, eles vão achar que eu não te amava. Não, é porque ela queria que fosse um homem de Deus. E isso é muito forte, isso é muito marcante. Eu me lembro dela falando sempre, né? Inclusive, quando ela comprava ternos pra mim, falava: você vai usar esse terno, porque você é pregador. Sabe que eu me lembro de você, Não. molequinho, Ai, meu Deus, lá vem. Será que tem essa foto pra gente jogar na tela? usando Deve ternozinho. Diz o editor que tem. O editor falou que tem. Chegava na igreja, parecia um mini pastor, queria sentar no púlpito, Exatamente. brigava se não tinha lugar. Meu Deus, essa parte é Aí fake news. depois era criança, né? Mas daí depois estava lá correndo com a molecada, faz parte. Mas interessante, né? As palavras Sim. proféticas dos pais. Eu acho então que daqui de nós 3 você é o que começou mais cedo, então. Pois é, Né, eu comecei a pregar exatamente com Eu 11 anos. já era adolescente, ele Sim. estava na pré-adolescência, Sim. você já era criança. Meu Deus, recorde. Coisa boa, né? O tempo tem passado e, quem sabe, vocês têm percebido algumas mudanças. Vocês ainda percebem que tem esse interesse nos nossos adolescentes de cedo começar a pregar? Tem alguma diferença para a geração de vocês, para essa geração atual? Vocês percebem isso, professor Ricardo? Então, Leide, eu percebo que aumentou, tá? O desejo aumentou. Embora não naquele estereotipo que nós estejamos, assim, acostumados. Muito bom. Né? Que nós temos um estereotipo de pregador, né? Aquela roupa, aquela postura, aquela dicção, aquele tempo, né? Pregar lá no púlpito. Tu diz aquele pregador clássico. Isso, aquele pregador clássico assembleano. Nós temos esse estereotipo, né? Esse estereotipo, ele tá raro, é praticamente raro. Eu pastorei adolescente bastante tempo
ainda, né, estou próximo dos adolescentes e eu percebo que um adolescente desejar, Já né, está passando. passou, é muito raro. Agora, como eu tenho visto adolescentes desejosos de pregar o evangelho, de falar sobre Glória a Deus. Cristo, de compartilhar a palavra, assim, ó, disseminado, Glória a Deus. né? Quando eu pastoreava adolescentes, eu tinha vários e vários adolescentes que eu podia dar o microfone e eles pregavam, Que bem. né? Pregavam muito bem, expunham o evangelho com sabedoria, né? Com conhecimento, desejosos. Eu vejo assim que disseminou, né? Galera quer mesmo falar de Jesus. É uma geração que tem muito o poder da fala, né? Essa geração, As redes sociais estão aí, essa todo mundo tem geração voz de que Deus. nasce aí anos 2000, elas entenderam que tem o poder de fala. Então essa galera nossa da igreja também entendeu isso, né? Então eles falam mesmo e tem sido muito bom. Pastor Felipe, você tem percebido assim? Ediel, nós coordenamos no Joinville os adolescentes trabalhando na unidade como terceiro coordenadores e a gente sempre vê um discurso frustrado de certos líderes, né? Que a geração está perdida, que não tem mais jeito. Eu vejo uma outra realidade, também Glória a Deus. me juntando ao mesmo discurso do pastor Ricardo. Da glória de Deus, é que a gente vê em Joinville são adolescentes sedentos em pregar o evangelho. É claro que a referência deles, né, hoje em dia, não é como as nossas referências. A minha referência, eu era super fã, pode falar aqui. Pode, até eu. Ok. Eu colocava suspensório para uma coisa, 12 anos de idade, Olha aí. expulsava o demônio com uma disposta, Meu Deus. e de lá. Trazia pra sala do Era um trono. referencial. E por um certo tempo até me ajudou, né? Sim. Sim. Só que hoje as referências dos adolescentes é um pouco diferente. Uhum. Sim. E eu vejo que é uma vantagem nessa geração de adolescente muito grande, é a proximidade que com o tempo foi permitida ter com os pastores locais, né? Correto. Hoje, por mim mesmo, sendo um pastor de igreja jovem, a gente cria um vínculo muito forte com adolescentes, com jovens, e acaba sendo para eles um espelho, uma referência. Então, esse é o meu ponto de vista em relação ao desejo, ao afã, né, dos adolescentes pregarem na palavra de Deus. Que legal. E essa questão da referência, o pastor local tem se tornado uma referência de pregação também, de pregador, né? Isso aí. Tua referência foi quem? Você Elson se de, inspirava Elcio de Assis. Elson de Assis. Tinha dias que eu não sabia se eu era eu mesmo ou o Elson de Assis. A voz, o jeito, a postura, a didática de pregar. Pastor Ricardo. Quando eu vi o Elcio de Assis pela primeira vez, eu quase tive um infarto. Interessante. Pastor Samuel. Então, essa questão de referência é um pouco complexa, e não pode citar alguns nomes, porque deixaram de ser referência, infelizmente. Mas lá nos anos, os pregadores, grandes pregadores dos Gideões, ali na minha safra, foi 2003 a 2010, ali a fase que eu mais vivi. Eu me lembro que os meus amigos citavam na escola o desenho da época, que era o Dragon Ball, não sei o que, Super Saiyajin. Eu não sabia o que era isso. Eu sabia o que eram as pregações dos Crente da Gideões. mulher raiz, Não, hein? eu passava o final de semana, meu pastor, aqui, ó, essa vai pra internet. Eu passava o final de semana consumindo isso. Eu tinha todos os dias dos Gideões, eu sabia o que cada um pregou em cada dia e o que pregou. Isso é Olha muito só. interessante. Hoje eu não consigo mais acompanhar. Eu me lembro algo lá que foi sobre Gideão, sobre vencer a igreja, eu me lembro. Mas na época, eu sabia exatamente tudo, era incrível. Aquela mensagem do pastor Adel, se estiver assistindo a gente, Deus abençoe, se eu continuo sendo uma benção. As 5 verdades lá, né? Até 1h15, eu ainda arrisco dizer que eu sei ela de cor. Olha Porque tá no subconsciente. E não, Tantas vezes que eu e ouvi. não bastava ouvir uma vez a pregação. Não, era incrível saber. 20, 30 vezes a pregação. Quase trava a pregação. Interessante. É, E a gente sabia qual que era o ápice, né? A gente sabia. Não, nesse momento aqui, Deus usou ele para falar isso aqui. E eu não sei que é engraçado, né? Bom, eu tinha 13, 14 anos, menos, talvez. Não me lembro exatamente agora, 2006, 2007. Aquilo me fazia tanto sentido. Hoje eu olho e digo, meu Deus, mas eu não tinha nem idade para saber dessas coisas. Tipo, sobre fama, Sim. sobre algumas coisas. Para mim, eu ouvia aquilo e falava assim, Senhor, não vou deixar me levar pela fama. o meu entretenimento era ouvir pregação. Exatamente. Eu não tinha outro entretenimento. Era ouvir pregação. Eu amava aquilo. Eu estudava de manhã, então à tarde ajudava alguma coisa em casa, né? Eu tinha um irmão mais novo, cuidava dele e tal. Mas o resto da tarde
era ouvindo pregação. O dia inteiro ouvindo pregação. Até à noite o sol via pregação. Meu Deus do céu. E hoje essa nova geração é a nova geração que está com. Não tem as fitas, não tem o CD, mas tem hoje tudo no YouTube, Muito mais fácil. né? Muito mais fácil, muito mais opções, né? E claro, a importância de estar centralizado na Bíblia, nós já vamos falar disso, mas essa questão da inspiração, alguém que inspire, alguém que incentiva, como pais, pastores, né? Sim. Nós sabemos como isso é toda a base, o suporte, né, Só para para a gente esse fechar o início. assunto, pastor, hoje me preocupa muito isso, né? Porque a gente pega hoje os nossos jovens, qual que é a referência de pregador? Ele cita um ou dois do movimento pentecostal. E tem muita gente boa por aí, tem muita gente boa hoje do movimento pentecostal ainda. Só que nessa explosão que a internet deu de tantos conteúdos, tanta coisa, tanta resposta, tanta exposição bíblica, a gente acaba às vezes meio que se perdendo. Mas o movimento pentecostal está firme e forte, os grandes eventos estão acontecendo e A internet deu voz para todos, né? exatamente. E às vezes as pessoas na ingenuidade, que às vezes consomem muito conteúdo de alguém que já nem tem a mesma visão Sim, teológica, né? Muitas vezes, e a nossa geração é uma geração que, por exemplo, consome muito conteúdo de igrejas sim. reformadas, né? Tem muita coisa boa, muita coisa edificante, mas também tem que saber peneirar, porque muitas delas nem mais acreditam em milagres, não mais acreditam na contemporaneidade dos dons, né? Então, tudo isso precisa, claro, ser filtrado, né? O perigo dessa geração hoje é que essa é a geração do corte. É a geração que não consegue mais parar e ouvir uma mensagem de 1 hora, Meu Deus, é É né? só no Reels ali. É o corte, é o momento lacrador, né? Aquele 30 segundos. Independente de quem seja, né? Então daí não consegue construir um pensamento, introdução, né? As fases do sermão até chegar à conclusão, como que o pregador abordou o texto, não consegue, é só aquela frase lacradora. E aí a gente vai ver os adolescentes hoje falando, pregando, é esse estilo, é só frase de efeito, é só frase de efeito, né? Quando eu posso ensinar os jovens pregadores ou aconselhar alguma coisa, cuide com as frases de efeito. Construam pensamentos complexos, né? Início, meio e fim. Uma mensagem não é feita de um monte de frases legais. Isso. Um monte de frases legais não é uma pregação. Conteúdo bíblico que venha gerar mudança, resultado, né? Trazer o alicerce. Mas é a geração do Stories, né? Do Reels de 1 minuto. Realidade dos nossos tempos, né? Hoje, todos vocês são pastores, né? Não apenas pregadores, continuam sendo pregadores, grandes pregadores, né? O Brasil tem ouvido falar de vocês, mas vocês são pastores locais. A gente sabe que isso também faz toda a diferença, traz um nível de maturidade e coerência muito maior. O que vocês têm feito na prática para incentivar os jovens pregadores da igreja de vocês? Pastor Felipe. Pastor Ediano, a gente vê uma outra realidade de pastoreando a igreja. Eu tinha uma visão relacionada ao ministério, à igreja, antes de pastorear. Por isso que a gente se envolve Ah, nos parceiros, a gente entende realmente o verdadeiro propósito de muitas coisas. E hoje, como pastor de igreja, graças a Deus, a gente tem uma grande quantidade de jovens em nosso setor. E a gente começou um projeto, já assim que eu cheguei, para a integração de novos obreiros na igreja. E foi algo que eu, pelo menos, não tive a oportunidade de acessar quando eu congregava, né, com os meus pastores que fizeram parte da minha caminhada cristã. Mas eu procuro, pelo menos 2 vezes por mês, reunir aqueles jovens lá que a gente vê que tem aquela chama acesa, né, de desejo pelo ministério, aquele desejo pela pregação. E a cada 1 mês, 2 meses, a gente reúne eles lá em casa mesmo e faz um momento de mesa, um momento de olha conversa, só que legal. para compartilhar essas ideias, o desejo de cada um, aonde cada um quer chegar no ministério. E ali eu tenho a oportunidade, né, de apresentar a eles o verdadeiro sentido do ministério, né, trazendo comigo a minha referência, né, o meu testemunho. E graças a Deus hoje no setor que estamos temos uma boa parte de obreiros, auxiliares que são jovens, né, que estão ali pelos 15, 16, 17 anos, Uau. mas já estão pregando, estão liderando departamento e tem frutificado muito esse trabalho, né, esse trabalho de mentoria, né, Certo, assim posso dizer, excelente. no nosso setor. Bom que caminha junto, né? Esses jovens, eles precisam olhar pra gente e ver
O quanto a gente é apaixonado por aquilo que a gente faz. Às vezes a gente vê alguns pregando, como eu costumo dizer lá na comunidade onde eu cuido, lá na China, né, acontece isso. Tem pastor que a gente vê o cara pregando, dá para ver que nem ele acredita no que ele pregou. Né? Ele prega de um jeito assim, desacreditando, sem vontade, não tem assim aquele ânimo, aquele entusiasmo, ele não se aprofunda. Eu acho que a melhor forma da gente influenciar é sendo aquilo que a gente quer que o povo se torne. Então a gente vai sendo isso e à medida eles vão olhando, porque foi assim com a gente, né, pastor Ricardo? E pastor Felipe, a gente olhava os caras queimando e falava, eu vou ser que nem esse cara. Vou queimar que nem ele, eu vou ser usado por Deus, né? Um certo pastor lá, olhando pro telão lá do grande evento, disse, eu quero chamar aqui tal pessoa que está doente. Eu olhava para aquilo e falava, eu vou ter essa autoridade aí. Ainda não cheguei lá, mas eu quero ter essa autoridade aí. Quer dizer, ele estava queimando por Deus. Certo. Então, era a minha referência. Todo jovem e todo adolescente da igreja precisa ter o privilégio de ter um pastor que cuide da vida dele, né? Então eu tenho tido esse afã, né, de cuidar um pouquinho da vida deles e não tanto, né, dessa questão ministerial, né? Porque um adolescente, um jovem sarado, né, que está vivendo o evangelho de verdade, essa questão ministerial ela vai fluir naturalmente, né? Então a gente enganja ele no voluntariado primeiro, né? Enganja no voluntariado em todos os processos da igreja, né? Isso é saudável, né? Ele tem que entender os processos da igreja, como a igreja é construída de gente, de pessoas, né? Sim, bom. Então eu acho assim que na minha adolescência faltou um pouquinho, sabe? Eu ser inserido nessa questão da vida de igreja. Ah, ele é pregador, então ele é o pregador, sabe? Então eu sempre era o diferentão dos adolescentes, eu sempre era o diferentão dos jovens, porque Uhum. ele é o pregador. Então agora, como eu já passei por isso, eu tento Muito bom. inserir esse jovem, esse adolescente no dia a dia, né? No cotidiano da igreja. Até porque, seja um adolescente pregador, não deixa de ser adolescente, É, né? é isso aí. E alguns, às vezes, queimam etapas, né? A gente vê, às É. vezes, até criança assumindo o púlpito, queima a infância, queima a adolescência, É. né? Coisa importante, Então né? ele não pode ser aquele jovem pregador e adolescente alienado, né? Alienado Uhum. do povo, alienado do dia a dia da igreja. Então eu tenho E eu tido acho que esse. nós três tivemos essa experiência, né? É, Eu tive dificuldade de me inserir no grupo de adolescentes da minha época, de jovens. Eu tive muita dificuldade, né? Até porque parecia que era um bicho. Não, ele é pregador. Até porque nós víamos os pastores longe da gente. Sim. Isso é um Até detalhe porque, importante. essa ideia de adolescente e pregador parece que não combinava. Acho que já foi superado isso, né, mas vocês sim. mesmos, né, se inspiravam nos adultos que Os adultos. pregavam, porque aquilo era o referencial, né. Ou seja, não tinha meio É, como te misturar eu as tive um referencial adolescente. Eu tive. coisas. O senhor perguntou para o Samuel, e não perguntou para mim, ele como que iniciou isso, né? Pois é. Eu tive um adolescente, Fernando. Não sei se você conheceu, mas ele era de Gaspar, é uma Olha cidade aí. vizinha a Blumenau, e ele já pregava, Um bem, adolescente pregador. bem cedo. E ele foi pregar na minha congregação. E quando eu vi aquele cara pregar com 12 anos e do jeito que ele pregava, foi ali que acendeu no meu coração. Olha Que aí. Não, legal. Tá vendo? eu Quem... preciso fazer isso também. O jeito que Deus Legal. usava ele, a profundidade bíblica, Que legal. ah, enfim, a forma que Deus usava ele, não, eu preciso. E ali começou, ali startou. Então eu tive essa referência adolescente. Ok, que bom que hoje, como pastor, vocês estão incentivando. Eu acho que precisa intencionalmente elaborar cada vez melhor isso, identificar, né, aquilo que precisa ser construído junto, para que também essa rapaziada possa frutificar com excelência sem queimar nenhuma etapa da vida, né? Ainda nesse assunto, eu queria fazer aqui, quem sabe, em comparação, e vocês me ajudam se é possível, se o desafio que vocês enfrentaram naquela época, se teve alguns desafios, né, por ser um adolescente pregador, um jovenzinho pregador, e qual é a realidade de hoje? Ou seja, os desafios que vocês tiveram e quais os desafios que os adolescentes pregadores têm hoje? Não sei quem quer começar falando, pastor Samuel, teve De algum forma desafio? livre, assim? De forma livre, por Eu, exemplo, quais os desafios que você enfrentou ok. para ser um jovem pregador? Então, Teve desconfiança da tudo idade? começa pela igreja local, né? Por exemplo, chega para um pastor e diz assim: Pastor, eu quero pregar a palavra, né? E aí ele diz assim: você está muito longe disso. Aqui não é lugar de criança. Você não pode ter essa oportunidade. Tipo, Falaram isso e pra só ti? virou as costas e Ou saiu. você tá jogando no ar, assim? Não, se hoje um jovem de 11 anos, um adolescente diz isso para mim de 11 anos,
cara, Uma alegria. meu Deus, eu vou fazer de tudo, eu vou lutar por esse cara, eu vou querer. Mas eu tive muita resistência nesse sentido. Olhavam para você, não, moleque aqui não tem É jeito. claro, pastor, que a gente entende hoje, anos depois, a gente entende que Deus tem os seus planos, enfim, a forma que ele trabalha. Não deve se dar púlpito para a criança. Isso não. Só em alguns momentos, né? Agora, incentivar, trazer palavras positivas, né? Ter esse, por exemplo, dar um norte. Eu não sabia. Eu, pela misericórdia do Senhor, na época, estava o pastor Adão como vice-presidente ainda, e o nosso pastor-presidente, o nosso pastor Nilton, eles que olharam para mim lá numa reunião, chamaram para saber quem era aquele menino, e disseram: você vai para Iteblu. E eles pagaram, e eu fiz ali a Iteblu dos 12 aos 13, enfim, né, como a gente já falou. Mas me deram um norte, mas eu senti assim um deslocamento assim, do que fazer, para onde ir, como é que constrói um sermão. Eu aprendi meio que indo e fazendo. Então eu quero colocar aqui para a gente pensar um pouquinho essa dificuldade da igreja local. Como que a igreja local forma os seus pregadores? Até inclusive os obreiros hoje. Quantos obreiros têm noção, será, do que é montar um sermão? Foi, então, e continua sendo ainda um Eu desafio. acredito que sim. Eu acredito que sim. Mas se eu achar alguém novo, deixa eu só comentar isso, eu vou ficar Sim. muito feliz, mas é difícil. Até porque hoje, claro, teu olhar é diferente. Você Sim. passou por essa estrada, né? Teve desafio, pastor Felipe? Compartilho a mesma ideia do Samuel. A idade foi um grande desafio, uma grande barreira no meu início, né? Mas com 12 anos de idade, Deus me deu o privilégio de conhecer uma pessoa que foi um mentor para mim até os dias de hoje, Que minha benção. mentoria, né? E, inclusive, se assistir esse vídeo, é o Mário, né? Ele veio lá de Belém do Pará. E eu estava começando o ministério ali, com 11, 12 anos de idade. Ele viu ali o meu desejo, a minha vontade, a minha fome, né? Pelo ministério, pela pregação da palavra. E ele me adotou e começou a me orientar, me instruir, um homem cheio de experiência. E foi me orientando, e foi o camarada que me ensinou. Inclusive, uma vez ele me deu um conselho e eu coloquei aquele conselho em prática e nunca mais esqueci. Ele falou assim, ó, Felipe, a primeira Bíblia de estudo que você vai ter, você precisa adquirir uma Bíblia que siga a nossa linha teológica, Olha só. pentecostal, então você vai comprar a Bíblia pentecostal. Olha só. E eu falei, tá bom, mas eu não tenho dinheiro para comprar uma Bíblia pentecostal. E a minha família apoiava o meu ministério, mas não tinha aquele envolvimento na igreja como era eu. A maioria das vezes era eu, né, sozinho ali, e a igreja, e ele me adotou. E falou, ó, se você comprar uma Bíblia pentecostal, mas não entendi, mas Deus vai te dar condições e você vai conseguir. Maravilha. Teve uma gincana bíblica de adolescentes na igreja que valia R$ 100. E a gincana era sobre o livro de Esther. Olha só. E eu ganhei a gincana. E ganhei os R$ 100. Uma semana depois tinha Gideões. Gideões também foi, né? Naquela Sim, época era o evento, né? E esse meu mentor me levou para os Gideões. Pronto, achou a Bíblia. E eu fui com R$ 100. Eu falei, eu vou pra lá porque eu quero comprar uma Bíblia pentecostal. Que maravilha. E cheguei nos Gideões, achei na banquinha da CPAD a Bíblia pentecostal. R$ 98. Poxa, Essa mesmo. sobrou pro Olha sorvete aí. só. Ela Sobrou pro sorvete. Né? E a partir de então, eu comecei a me inspirar e estudar, né? E até hoje eu tenho, e Que uso bênção. a Bíblia Que pentecostal, bênção. essa escada toda já usada, né? E foi este homem de Deus que o Senhor me apresentou, né? Que me instruiu, que me orientou e me ajudou a vencer esse grande desafio, que era o desafio da idade. Uhum. Muita gente que desacreditava, e ele até em algumas vezes tentou me ajudar, mas era barrado. Não, menino não tem condição. Não pode mencionar uma escola dominical, não pode ministrar nesse culto. Ainda é muito novo, ainda é muito cedo. E ele foi criando essa maturidade em mim, me fazendo entender esse desafio e me ajudou a superar. Olha só. Bênção. Se Posso tivesse, explicar? se tivesse uma viagem para Disney, para Gideões, eles escolheriam Nós, Gideões. Sem dúvida. Para os Gideões. Partiu o ginásio e na época não tinha nem o pavilhão, não. Era aquela tenda não oficial. Vocês participaram da tenda não oficial? Ficava na fila lá. Cara, eu não. Tinha aquela tenda lá atrás. Lá atrás da igreja. Até lá eu não chegava. O Gideões ainda continua sendo referência Com certeza. Com certeza. diante de pregadores de Gideões, né? Que Dois. benção. Enfim, vai lá, continua. Não, mas tá chegando. Pastor Zilmar, recomendo, tá? Pastor Samuel Goulart. Para pregar também nos Gideões.
Ah, você quer falar alguma coisa sobre esses desafios? Você acha que mudou muito o desafio que vocês enfrentaram para o desafio que essa geração tem? Então, eu olho o passado com muita gratidão. Sim. Eu tive um ambiente que eu preciso agradecer a Deus pelo ambiente onde eu estava inserido nesse começo da minha vida ministerial. Eu hum, confesso para vocês que eu não tive muitos desafios com pessoas que não acreditavam, né? Pessoas que não davam oportunidades. O ambiente onde eu estava inserido, a cidade onde eu estava inserido, a igreja onde eu estava inserido, me apoiou, sempre acreditou em mim, sempre me incentivou. Então, na adolescência, na juventude, eu agradeço a Deus, porque Deus me plantou na Assembleia de Deus em Blumenau, na ADBlu, e eu sempre tive, Essa igreja é top. pastor Leide, eu sempre tive pastores que acreditavam em mim, que me incentivavam. Claro, eu não tinha maturidade, eu não, com certeza em alguns momentos eu deixei a desejar, mas essa igreja sempre, sempre apostou em mim. Eu agradeço a Deus. Hoje, eu tenho 35 anos, sou pastor, tenho um lastro, mas na minha adolescência essa igreja acreditou muito em mim. Os desafios que eu passei eram desafios pessoais, por ser um adolescente. As tentações, as influências, os amigos, o pecado que jaz à porta de todo adolescente, né? Esses foram os desafios que eu enfrentei. Porque na igreja, graças a Deus, eu sempre tive assim, um bom ambiente. Os desafios mesmo. E eu ainda acho que hoje, esses os desafios que a galera precisa ter, sabe? A internet. A internet está aí para desvirtuar, né? A pornografia, Muita distração, né? pastor, a distração, Meu né? Deus, cara. Esse é o grande desafio que essa galera. É muito sério. Não vejo hoje um ambiente contra o jovem ser pregador. Vejo na igreja pessoas que queiram contra, que não queiram. Muito pelo contrário, né? Não, mas se Os por pastores estão clamando, é, né, por uma juventude avivada. mas eles estão ocupados em tantas outras Mas coisas, esse realmente é os desafios hoje. Não é interno, não é dentro da igreja. Os desafios graças são desafios pessoais, né? O pecado, né? A disseminação da pornografia, a disseminação das distrações. Essa galera precisa vencer isso, Uhum. né? E se nós, naquela época, tínhamos esses desafios, meu Deus. hoje Potencializou muito mais, né? potencializou. Sempre aquele que vai pregar precisa, claro, se debruçar na palavra, estudar, orar, tal. Mas antigamente, né, por exemplo, na nossa aqui nós já passamos dos 30, né. Aquela É. geração, Não, vamos deixar tem bem claro, mais, né, tá para os que estão chegando, assistindo, tá que não chegando. tem só jovens Ma aqui. Enfim, mas, assim, não era todos que tinham um videogame, por Não. exemplo, não tinha o Netflix da vida, não tinha as redes sociais, tá. Ou seja, Orkut hoje tinha, pastor? Orkut tinha? Desculpa Orkut tinha. interromper. Hoje Como é o nome hoje daquele outro lá? LinkedIn? LinkedIn. hoje é muita opção. MSN? Hoje é muita opção e tá na palma da mão, né. Hoje um celular é uma plataforma de videogame. É isso aí. Então, assim, a galera precisa talvez focar muito mais. Eles estão intoxicados de É. entretenimento. É, quantos filmes hoje são lançados? Infinito, Meu Deus. né? São milhares a opções, né? Na minha época, 3, 4, era o filme do ano, nós chamávamos, né? Sim, O filme do bom ano, né? lançamento. O Oscar, né? O filme que ganhou o Oscar. Então, é o lançamento. Então, por isso que eu conseguia, talvez, ter como entretenimento ouvir as mensagens e as pregações. Sim. Então, eu entendo que essa geração precisa vencer esse desafio, né? Das distrações, do excesso de entretenimento, do excesso de opções. E eu sempre digo, né, é a minha área, né, tá aqui, ó, liderança na área digital, ah, essas distrações elas não são neutras, né, essas distrações não são neutras. Nenhum conteúdo que você absorve, seja nas redes sociais, seja nos jogos, seja nos filmes, seja nas séries, seja em tantas outras coisas, nenhuma dessas informações, desse conteúdo é neutro. Tudo tem ideologia, tudo tem princípio, tudo tem valor, tá ali, né. E isso também vai ter um impacto na maneira da pessoa ver o mundo, da pessoa exercer a sua fé e assim por diante. Aonde está o tédio hoje? Ui. Não existe Proibido se tédio. entediar. O tédio não existe. E onde está a tristeza, né? O choro. Então essa geração é programada para não chorar mais, para não ter tristeza mais, né? Excesso de comédias, excesso de série, excesso de podcast, tudo, né? Conteúdo para tirar o tédio, tirar a tristeza. Então esse hoje eu penso que Muito bom. é o grande desafio.
Mas é possível superar, viu? Você, jovem pregador que está aí nos ouvindo nesse podcast, é possível você superar tudo isso, porque Deus continua chamando, capacitando e tem algo para a sua vida, tá? Vamos lá. Continuando nesse assunto pregação, o pastor Samuel disse que aprendeu meio que fazendo, elaboração de um sermão e tal. Vamos falar um pouco desse processo de preparação de um sermão. E vamos falar já de uma maneira prática, com a maturidade que vocês adquiriram nesse tempo, né? O que que vocês sugerem, indicam para os jovens pregadores? Como que deve ser esse processo aí, a preparação de um sermão? Pastor Felipe. O que eu recomendo, né? Que um dia me recomendaram a fazer. Eu sempre amo, né, a leitura, e o meu mentor sempre dizia, né, Felipe, tenha várias versões de Bíblia com você. Boa. E a regrinha básica da homilética, né? Leia o texto, interprete o texto, aplique o texto, mas leia, leia, leia e releia até você dominar o texto, né? A gente vive um tempo, e foi já mencionado aqui, né, de pregadores de YouTube, dos Sim. famosos cortes, né? E tira algo dali, e uma frasezinha de efeito aqui, uma frasezinha de efeito lá, e faz aquele Às negócio vezes bom. visando só curtida, né, Isso. e não obedecendo o comando dos céus. Exatamente. E a gente vê que é nítido a falta de conteúdo de certos pregadores, né? Falta de referências bíblicas. Eu sempre aprendi que um bom sermão, para que ele seja credenciado, né? Ele precisa ter, em cada tópico do sermão, referências bíblicas. A minha forma que eu me adaptei desde o início para elaborar um sermão é sempre estudar e ler em diversas versões, e eu sempre partia daquilo ali e tirava a interpretação do texto, escrevendo em várias folhas, né, em cadernos, em livros, Olha isso. escrevia bastante. Depois de escrever bastante, eu formava o que eu chamo de esqueleto, que é onde eu me encontro na mensagem, onde estão as referências bíblicas, Uhum. mas isso depois de muita leitura, né? Escrevia, reescrevia, até dominar o texto dele gravadinho na mente. Então, essa é a minha forma, né, de interpretação e da elaboração de um sermão, tendo em vista as referências bíblicas, o conteúdo bíblico, Certo. teológico, né? Que a mensagem precisa estar encaixada dentro de alguma área da teologia sistemática, né? Se fugir disso, é antibíblico. Mas isso que você está falando, o pastor Felipe, eu acho que é essencial, né, e todos nós, seja jovens pregadores ou pregadores veteranos, né, o ir na fonte, a palavra de Deus, e dela beber, dela se nutrir. A partir dali, você vai também acrescentando, né? Porque muita gente faz o inverso hoje. Muitas pessoas primeiro vê o que que o povo quer ouvir, o que que tá na modinha, eu quero pegar desse texto, mas vamos primeiro então ouvir uma pregação no YouTube lá do fulano, e a partir disso, fontes secundárias, ele vai elaborar o seu sermão. Mas não podemos esquecer que é a palavra de Deus, que é essa fonte inesgotável, né? A partir dali, aí vem os acréscimos, né? Um livro de apoio, um Comentário comentário, bíblico, né? Enciclopédia, sim, um dicionário, enfim, É né? isso aí. Essas não são as fontes, né? Fonte é a palavra. palavra, Esses são subsídios, que é importante também, mas claro. não substitui. Mas primeiro leia o texto, releia o texto, domine aquilo que você vai falar. John Broadus, né, famoso escritor de homilética, ele diz que a gente tem que ler no mínimo 30 vezes um texto Olha aí. antes de pregar. Bom, estamos uma pausa para dizer que estamos diante de um professor de homilética aqui, Pois é. né? Então não deixa Inclusive, por último, pelo não, amor de espera aí, Deus. mas é professor, inclusive, aqui na Invencível Hum, Academy. Como que é o nome do curso? Pregar você pode? Pregar você Não, pode. pregar você pode. Esse curso é imperdível. Você que está assistindo, você precisa agora entrar no site da Invencível, pesquisar lá. Pregar você pode. É o nosso curso sobre pregação e tenho certeza que vai te ajudar muito nesse ministério da palavra. Excelente. Pode continuar então, pastor Ricardo. Uma dica prática então para esse povo que está aí ouvindo, os jovens pregadores, nesse processo da preparação. A minha dica prática ela é bem simples. Você nunca vai começar uma pregação sem ter um papel branco na sua frente. É uma folha de Word, é ela que vai te dar o início para você ter o passo da pesquisa e das anotações.
não comece fazendo já o seu esboço. Existe as anotações, que é o rascunho, Uhum. e existe o esboço. Você nunca vai diante do público com as suas anotações, com seus rabiscos. Você precisa ir com um esboço estruturado, elaborado, bem feito, que você vai aprender a fazer no curso Pregar. Você pode como fazer um esboço elaborado e estruturado. Mas antes do esboço nascer, nascem as anotações. Então, pesquisa e anotações, elas andam juntas. Você definiu o texto surgiu no seu coração, então você vai fazer a leitura, a análise do texto, a exegese do texto, vai cavar no texto, contexto, pós-texto, pré-texto. Você não pode ler só o texto que você vai pregar. Você precisa ler todo o contexto. E às vezes até um contexto maior do livro da Bíblia, e às Sim. vezes um contexto maior Contexto amplo, né? da porção das É escrituras, isso aí. o contexto amplo. Então, você definiu o texto, pegue o seu papel em branco e vai fazendo as suas anotações. Anote sem limites todas as suas percepções do texto, todas as suas observações, os pontos que você quer abordar, frases, aplicações, anote. Depois que você tem todas as suas anotações formadas, aí você vai então agora elaborar seu esboço. E o esboço precisa ter uma estrutura, e a gente chama de estrutura homilética. Então, e o Felipe chama de esqueleto, né? Esqueleto, mas a gente chama de estrutura homilética. Essa estrutura homilética é quando você tira as anotações saem do seu papel em branco e vai agora para o seu esboço. E aí você monta lá introdução, o seu desenvolvimento com seus pontos principais e a sua conclusão. A introdução, ela é o decolar, né, do avião, né? E a conclusão é o pouso do avião. Uhum. E o avião precisa ter essa decolagem segura, que é a introdução, e precisa ter essa decolagem segura, que é a conclusão. Então, pesquisa, anotações e um esboço dentro da estrutura homilética. Depois dessa, por favor, pessoal, Invencível, Na aula de por favor, depois dessa aí, ó, teve uma propaganda de 3, 4 minutos, aproveite. Já está entregando ouro aí com Meu essas Deus do céu. dicas. Pastor Samuel Goulart, tua dica. A gente teria muita coisa para falar, por isso vai lá no curso que é muito mais interessante. Mas, aquilo que o pastor está tanto enfatizando, ele falou acho que umas 4 vezes essa frase: procura o texto, procura o texto, procura o texto. A minha grande crise hoje com as pregações dos pregadores é que o camarada ele traz uma ideia que ele tem e quer achar um texto para corroborar com a ideia que ele tem. Eu tive um insight aqui, puxa, esse insight é bom sobre chamado, esse insight é bom sobre santidade, agora eu vou achar o texto para corroborar com a minha ideia. Não, não, você não pode sair da ideia para o texto. Você tem que ir do texto e do texto sair a sua ideia. E a partir disso é que surge uma interpretação bíblica, ou que na teologia prática é chamado de hermenêutica, que é a arte de interpretar o texto. Pastor, só uma Claro. observação que eu estava lembrando. Semana eu estava estudando algo a respeito e eu esqueci o pastor comentarista que fez essa menção, dizendo que a Bíblia ela não pode ser considerada pelos pregadores um sermonário. Nossa. O melhor sermão é o sermão de um apaixonado pela Bíblia. Meu Deus. O sermão é proveniente do estudo bíblico. Então você não vai abrir a Bíblia e você diz, não, hoje eu vou abrir a Bíblia aqui porque eu quero tirar daqui um sermão. Você precisa primeiro se apaixonar pela Bíblia, se apaixonar pelas Escrituras, porque o sermão será um reflexo disso, da sua paixão pelo estudo bíblico. Não podia perder essa linha de Excelente. Não, e aqui voltamos Forte. àquele assunto do porquê às vezes nós geramos gente que quer pregar como a gente, que quer estar no nosso lugar. Porque falta essa paixão pelas escrituras, que gera sermões apaixonados, e um sermão apaixonado gera paixão em outras pessoas. E a leitura, ela é muito importante. Eu não acredito em alguém que queira pregar bem sem leitura. Eu fui um adolescente pregador, um jovem pregador, mas um leitor voraz. Que benção. Eu sempre fui um leitor voraz. Então, você que quer ser um jovem adolescente pregador, precisa ler. Você vai ter que desligar as telas, você vai ter que ser um leitor. Todos aqui leem muito e eu sempre ouvi o pastor Leidiel incentivando os adolescentes. Leiam, 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 estudem, 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 né? Tanto que o senhor hoje, Deus lhe deu o privilégio de estar à frente de uma editora Certo. por
seu incentivo, né? Por esse seu amor pela leitura, né? Importante, né? Pela leitura. Então, leiam muito. A leitura vai mudar o seu jeito de falar, o seu jeito de perceber a vida, o seu jeito de perceber as coisas, vai te dar uma nova visão de mundo, né? Vai te ensinar a colocar as palavras certas, construção de frases, construção de ideias, vai te ajudar a alimentar as aplicações do seu sermão, ilustrações. Um bom sermão precisa ter boas ilustrações. As ilustrações surgem da onde? Do nada? Não, elas surgem dos livros que você lê. Se você não lê livros, não vai existir É a ilustrações. palavra-chave dedicação, né, pastor? Às vezes a gente vê alguém pregando, alguém se desenvolvendo e diz, puxa vida, eu nunca vou ser igual aquele camarada. Você nunca vai ser igual se você não se esforçar na mesma medida. É simples assim. Desse jeito. E fica a dica aí, se você quer boa leitura, entre lá na editoracalel.com.br, tem bons livros lá. A Editora Calel é um dos patrocinadores aqui do Invencível Podcast. Fica a dica. Uma coisa importante que é óbvio, mas a gente não pode passar esse podcast sem enfatizar a importância da oração, na preparação e na entrega, né? É na oração que Deus também derrama no coração do pregador as verdades que precisa ser dita, né? Eu acho que é importante a gente, pelo menos aqui, enfatizar que não tem como você querer trazer as coisas do reino eterno sem estar conectado com o reino eterno. Todos aqui concordam com isso? Sim. Alguém quer falar alguma coisa sobre isso? A gente não prega para orar, a gente ora porque prega. Essa é a grande verdade. Essa oração e a pregação, pastor Lei, a gente não pode pensar assim: ganhei a oportunidade, vou ter que pregar e agora vou ter que passar muito tempo orando Porque vou pregar. porque vou pregar, para que Deus me dê, né, uma boa pregação, para que Deus me dê ali um momento especial. Não, a oração para o pregador precisa ser diária, uma coisa cotidiana, rotineira. Até porque, pastor, você não é pregador porque está com o microfone na mão. Mesmo se você não tiver oportunidade, você pode ser de fato um pregador. Isso tem a ver com a sua vida cristã. Né? Então, a essência de tudo é a oração. Ela precisa fluir no seu dia a dia. Então, não espere a oportunidade, não espere chegar o dia que você vai ter que pregar para se jogar aos pés de Jesus e se preparar para o momento da pregação. Não. Tenha a oração como rotina, como diária. Jesus é exemplo disso, né? Boa parte dos evangelhos é sobre as orações de Jesus. Sim. Jesus orando. Tanto que os discípulos chegaram para ele e perguntaram: Mestre, nos ensina a orar. Eles podiam ter perguntado qualquer coisa para Jesus. Nos ensina a curar, nos ensina a expulsar demônios, nos ensina a falar, Pregar. nos ensina a pregar. Eles não perguntaram como Jesus pregava. Nos ensina a contar histórias. Não, eles perguntaram: Jesus, nos ensina a orar, porque era exatamente isso que chamava a atenção na vida de Jesus, a oração. Então, que nós sejamos pregadores, e chamemos a atenção do povo, não pelo nosso desempenho, não pelo que a gente pratica lá em cima, né? Pelo dom, mas pela vida de oração, pelo fervor, pelo coração aquecido. Me lembrei de uma frase de Spurgeon, né? Eu prefiro ensinar um homem a orar do que 10 homens a pregar, né? Olha, A oração, em primeiro lugar, a gente precisa, antes de conhecer sobre Deus, conhecer o próprio Deus, né? Conhecê-lo antes de falar dele. E, em segundo lugar, a oração ela causa aquele impacto, aquela autoridade na fala do pregador. É isso aí. O pregador sem oração é um eco, é uma lata vazia, não, é uma mensagem que não gera efeito, não gera constrangimento, porque não há ali a ação do Espírito Santo. Mas se você estiver regrado na oração, com certeza a sua mensagem terá um efeito muito eficaz para a glória de Deus. E hoje, né, meu pastor, só para complementar os companheiros, hoje na geração das técnicas, na geração do passo a passo, na geração dos 5 passos para isso, 5 para não sei o quê, e parece que nós temos uma forma de bolo para que todos, uma receita de bolo para que todos cheguem ao mesmo resultado, o lugar da oração parece ser algo, vou botar aqui entre aspas, né, desnecessário. Eu já sei interpretar, já sei tudo, então tem toda a receita pronta. Mas na verdade, se você abandonou a oração, você já perdeu tudo. A grande verdade é que antes do pregador estar diante da igreja, ele precisa estar diante de Deus. Tem um grande pastor do século XX, o Leonard Ravenhill, né, escreveu o livro Porque Tarda o Pleno Certo. Avivamento.
E ele confronta muito essa questão da história de Elias, né? Elias, o grande profeta, Elias, a voz de Deus. E muitos perguntam, né? Onde estão, onde está o Deus de Elias, né? Que não aparece mais. Aí ele diz lá no seu livro, né? Minha pergunta não é onde está o Deus de Elias, a pergunta é onde estão os Elias de Deus? Porque onde estão os homens que oram, né? E em Jesus, isso é muito lindo, porque o autor do Novo Testamento que mais registra a caminhada de oração de Jesus, dos 4 evangelhos, é Lucas. Lucas registra em vários momentos Jesus orando, mas tem um momento que Jesus orou e que pouca gente percebe. Dá uma olhadinha em Lucas capítulo 3, no batismo de Jesus. A gente enfatiza muito que ele foi batizado, o Espírito desceu em forma como que de pomba, a voz do Pai, mas lá no texto, Lucas 3, 22, 23, diz que enquanto ele orava, então isso aconteceu. Então, quer dizer, em todos os momentos do ministério de Jesus estava presente a oração. E não pode ser diferente com a gente. Oração, essencial para que você seja, de fato, um pregador das verdades eternas. Um outro assunto importante, apoio pastoral. Tá? Apoio pastoral para o jovem pregador, cuidado pastoral, porque a gente percebe cada vez mais, tem alguns que dizem, não, eu sou um pregador independente, não preciso ter um pastor me acompanhando, hoje eu tenho aí as minhas redes sociais, né? A importância disso, como foi para vocês, como vocês veem isso hoje em dia? Bom, a gente veio, acho que, de movimentos comum aqui. A gente veio do mundo da pregação, né, para o pastorado, acho. Né? Basicamente é isso. E eu concordo com o Felipe quando ele disse que na igreja local, pastoreando, ele descobriu que de fato era ser um obreiro, que de fato é ser um pregador. Na verdade, eu preciso dizer, essa chave virou para mim não só no ministério integral, enfim, foi aos 21 anos, foi no meu tempo de seminário, quando eu fui para o CTM, aliás, o CTM Vida, né, a nossa grande escola de teologia em missões em tempo integral, na cidade de Blumenau, ali virou uma chave, porque ali inclusive eu tomei uma decisão muito radical no tempo de seminário, eu nem vou ser mais pregador, fiz tanta coisa errada até agora, é de tanto que eu fui confrontado, claro que eu deveria ter levado isso para um outro lado, que depois eu amadureci e entendi que era uma nova etapa. Mas o pregador, o ponto que eu quero chegar aqui é que o pregador ele tem que estar conectado com o mundo real da igreja local. Porque às vezes ele vai bater em alguns assuntos, ele vai criticar algumas coisas, ele vai querer falar algumas verdades, que ele não tem ideia do que ele está falando, ele faz a mínima ideia do que ele está falando, que ele não conhece a realidade da igreja local. Então, o pregador ele tem que tomar santa ceia. O pregador é óbvio que ele vai ter muita dificuldade de estar na escola bíblica, mas quando estiver na sua cidade, esteja na escola bíblica, ou se é durante a semana, como já é em alguns lugares, esteja na escola bíblica, culto de ensino. O pregador precisa ter essa base, porque como é que alguém, né, frase de Facebook, como alguém vai ficar de pé para falar se não sentou para ouvir, né? Eu, com 11 anos de idade, o pastor Eliseu, ele foi o meu pastor setorial, lá no início. Olha só. E o pastor Eliseu, eu li com um olhar diferente, né? E ele me apresentou ao pastor Sérgio. E a partir dali começou essa minha ligação, Que né, benção. com o pastor. E isso eu aprendi muita coisa, né? O fracasso de um pregador é a sua autoindependência, né? Achar que não precisa do cuidado de um pastor, do cuidado de um obreiro. Compartilho dessa mesma ideia. O pregador precisa ser um ótimo membro, um ótimo obreiro, um divinista, né? Precisa participar da ceia do Senhor, precisa ser crente, né? Bah, É um princípio, né, de um pregador, né? Estar na congregação e ter esse elo de ligação com o seu pastor, né? E até hoje eu compartilho disso, né? Continuo, cada vez que vou ministrar fora, em cada evento, estou em contato com o meu pastor, tenho a bênção dele, né? E isso faz toda a diferença, até mesmo na minha oração. E também é uma segurança para o pregador. Sim, Ter faz alguém parte, com né? quem possa orar, abrir o coração, Muito bom, receber conselhos, né? muito bom. Pregadores jovens precisam respeitar o ministério pastoral, porque existe uma onda de falar mal de pastor no púlpito gera uma boa reação no público, né? A gente vê isso em grandes eventos, né? Falar mal de pastor, falar mal do ministério, né? Parece que o povo gosta. ou até de outro pregador, né? Ou falar de outro pastor, de outro Ele pregador. estava aqui para tal coisa, mas eu vou falar outra coisa. Por favor, respeite, né? Respeite o Sabe? ministério Seja pastoral. mais ético. Honre o ministério pastoral. É, tenha consideração pelos pastores.
A gente vê o Muito bom. quanto Jesus honrou aquele que estava antes dele, João Batista. Uau. Jesus era o filho de Deus. Jesus tinha é inegável o quanto Jesus é superior a João Batista. Mas em nenhum momento, em nenhuma frase, em nenhuma atitude, Jesus desonrou o ministério de João Batista. Então, o pregador que chegar com as mãos no microfone precisa olhar para trás, olhar para o lado e ter muito respeito com os pastores, muito respeito com o ministério da igreja. E além desse respeito na fala, se sujeitar a ser acompanhado e dar ouvidos. O pregador gosta muito de falar, Uhum. mas você precisa ter um pastor aonde você dê ouvidos. Muito Eu sempre tive, né, pastores que me aconselhavam, que me ajudavam. A gente sempre gosta de falar. Tá na nossa essência, falar, 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 falar. Mas há um momento de você dar ouvidos, né? Ouvir os conselhos, a maturidade, seguir o caminho, né? Por pessoas que já trilharam, né? Já passaram aquilo que você passou. É uma marca também dessa geração, né? Não ouvir, né? Eu não quero aqui ser um crítico, um ácido, uma crítica ácida contra Uhum. a geração, né? Mas precisa ouvir, parar. Pastor, e se ouve, vai ouvir pouco. Ah, eu já entendi. Ouve, lê meia página de um livro, ah, já entendi o que o autor quis dizer. É muito rápido. É, Bota no vezes dois ali. Ah, entendi o que você quis dizer. o Beleza, agora eu vou Google, né? Eu fazer. vou dar um Google aqui. E o Google sabe mais que o meu pastor. Exatamente. Né? O meu pastor, O texto se interpreta assim. Vamos lá. o meu pastor é antiquado. O meu pastor não é mais da minha geração. O meu pastor não sabe. Né? O meu pastor não conhece isso. Então, É desse em jeito. outras fontes. É desse jeito. Às vezes o pastor não apenas tem uma estrada, uma história, mas tem a direção de Uau, Deus para uau. ali, né, mentorear, pastorear, cuidar do teu coração. Então, jovens pregadores, caminhem junto com os pastores de vocês. Ah, um outro assunto importante, né, dentro do que nós estamos falando, a respeito das mídias sociais, mídias digitais, né? A gente percebe que as mídias sociais deram voz e vez para todos, inclusive para aqueles que gostam de lançar veneno, murmurar, criticar. Ah, e às vezes é muito comum, talvez, os jovens não estar com a alma blindada para receber também as pedras e as críticas, né? Eu queria que vocês dessem conselhos para os jovens pregador, como lidar com as críticas que podem vir hoje, através das mídias sociais, ou às vezes também as críticas, talvez presenciais, mas como lidar com isso? Senhor Felipe. Primeiramente, analisando, né, a fonte da crítica, né? Hoje, com o avanço das redes sociais, né, a maior parte das críticas é o que a gente chama dos haters, né? Uhum. Que é uma implicância, uma crítica relacionada à personalidade do pregador, ao comportamento dele, ao tom de voz, ao jeito de ministrar. Se você é convicto, né, do seu chamado, da forma que Deus te levantou, da forma que Deus te usa, conforme a tua personalidade, continue assim, simplesmente ignorando essas críticas, porque farão parte do seu ministério até o findar dele. Mas é claro que existem as famosas críticas construtivas, né? E que são muito válidas, e a gente precisa ter humildade para Certo. recebê-las, para aceitá-las, né? E de alguma forma absorver para a nossa melhoria, para o melhor desenvolvimento do nosso ministério. Acho que você, pastor Felipe, pegou uma chave importante, que mais importante do que o conteúdo é quem falou, Sim, né? Porque se isso vem de alguém que te ama, sim, que você sabe que é o teu bem, opa, deixa eu ouvir, né? Porque essa pessoa vai ter um jeito de falar Isso para aí. que seja de fato construtivo, sim. né? Agora você também tem que ter a percepção que muitas pessoas querem apenas vomitar suas amarguras ali, né? Ou estão incomodadas com aquilo que Deus tem feito através da sua vida, e daí você também tem que ter a sabedoria para excluir isso, e eu sempre digo, bloquear. Tem uma ferramenta importante nas redes sociais que é o bloquear. Aprenda a bloquear todos os filhos das trevas, porque senão você pode comprometer o teu chamado. Exatamente. Mais alguém?
as críticas elas são inevitáveis, É inerente. né? Ainda mais nos dias que nós estamos vivendo, onde as plataformas digitais deram voz para todo mundo. A menos que você crie sua bolha, né? Mas toda vez que a bolha for É, rompida, posso preparar. então, quem quer ter algo de destaque, quem quer fazer algo relevante, gerar conteúdo, não quer só consumir, né? Infelizmente, os jovens brasileiros são os que mais consomem e os que menos criam na internet, mas as críticas elas são inevitáveis. Eu diria para você minimizar as chances de ser criticado. Primeiro, não queira aparecer. Seja uma pessoa simples, né? Uma pessoa que tem essência, né? Segundo, tenha uma postura ética. Cuide com as suas palavras, Hum. cuide com as suas atitudes, cuide com o bom testemunho. Viva o evangelho de verdade, tenha uma vida ética. Desse jeito, as críticas serão minimizadas. Se você viver o evangelho de verdade, se você não quiser holofote, aparecer, ser uma pessoa humilde, né, viver o evangelho de forma humilde e simples, e você ter uma postura ética, as críticas elas serão minimizadas. As críticas são inevitáveis, mas você precisa viver de uma forma com que elas sejam minimizadas. Não dê chance, né? Cuide, cuidado. Seja vigilante. Palavra-chave entre nós aqui é crítica, né? Quando eu penso em crítica, eu penso em 3 tipos de crítica, né? Foi falado aqui sobre a destrutiva, então o camarada vem só para destruir mesmo, não tem nada de útil nisso. Tem a construtiva, e existe o terceiro nível, que é a nossa própria crítica, a crítica pessoal, né? Autocrítica. Você olha para o que você está fazendo e você fica se comparando, por exemplo, você diz, puxa vida, eu prego, eu faço a mesma coisa, eu tento, eu não consigo, e aí você fica se comparando. Cuidado, cuidado, porque essa autoavaliação, ela é importante, ela tem um aspecto extremamente positivo, né? Até porque você precisa desconfiar de você mesmo, senão você faz cada coisa que até Deus duvida. Mas cuidado com esse ato de você comparar apenas resultados e não a essência do que você está fazendo, que é o mais importante. E quando falo de comparação, tá, boa comparação é aquela que você faz consigo mesmo Bom, ontem, né, não com as outras pessoas. muito bom. Cada um tem o seu ritmo, cada um, Boa, é isso aí, tem as suas histórias, é isso aí. então nada de ficar comparando com os outros. Compara com quem você era ontem, que seja melhor a cada dia, né, esse é o caminho. Hã, um assunto, a gente falou de redes sociais e essa é a geração que está mergulhada na internet e com ferramentas cada vez mais novas. Nós estamos vendo aí essa tal de inteligência artificial, Hum, né. A inteligência artificial hoje ela está construindo esboço pronto. meu Você Deus, dá o sério, meu pastor? comando lá, Estou desviado agora. você Então, você dá o comando e o ChatGPT traz tudo para lá. meu Deus. Corremos um risco de ficarmos numa superficialidade? Como o que que vocês avaliam sobre isso? Tá, eu vou confessar aqui, eu uso o ChatGPT. Ok. Tenho usado com cada vez mais frequência. Tenho usado bastante. À medida Pra que, ver alguma referência, alguma coisa, algum tópico, como é que funciona isso? cara, diversas formas, ideias Conheci de um autor, construção. que Ó, autor por é esse? exemplo, eu peço para o ChatGPT um título Ok, interessante, Sim. criativo, ok, que chame a atenção, né? Coloco o comando lá, né? Para um sermão sobre José. E eu coloco lá, eu quero 30 ideias. uau. Das 30 ideias, eu raciocino, penso, ver o que agrega ao meu sermão, qual que é melhor, né? Tem toda essa filtragem. E aí eu vejo, eu tenho usado. Eu tenho usado. Usar ao nosso favor, É mas uma é ferramenta uma que ferramenta. você usa, né. O problema é quando ela, na verdade, ela se torna o senhor, né, Ferramenta sou eu. e a ferramenta é a pessoa, né. É, perigoso, né? Essa coisa, essa Saber usar. facilidade. É, Eu também uso. Eu também uso. Inclusive, fiz uma série de estudos lá na nossa igreja sobre gêneros. E cada capítulo eu pedia algumas referências do ChatGPT e me ajudava, me agregava muita coisa. Ah, Mas é usar essa facilidade, né? Como disse o pastor Ricardo, fala bem do seu sermão. Sim, Você sabe onde buscar alguma coisa, passando a tua personalidade ali, né? não podemos cair no erro de olhar essa tecnologia com preconceito e entregar ela aí é que tá. mal. aham. Aí é que tá. Não, Mas não podemos é cair. uma ferramenta, É. né, por isso que eu acho que é importante, né, e por isso que eu usei a palavra superficialidade, porque a gente não pode negligenciar as etapas que já foi aqui falado. Bíblia, oração, comentários bíblicos, o se debruçar e o ChatGPT é uma ferramenta a mais, né.
problema é essa geração que às vezes chega lá, tudo é prático, digita, não teve tempo de ler o texto, não teve tempo de estudar, não teve, o ChatGPT faz para mim, e daí a gente corre esse risco. A gente usa a Bíblia online, né? A gente usa o Google. Na verdade, a gente tem medo de falar sobre esse assunto hoje porque é um assunto novo. Assim como se eu fosse falar 20 anos atrás, qual pastor aqui, né, que usa comentário bíblico, usa as escrituras, né? Então, tinha muito disso. Estamos falando de 20 anos atrás, ou até menos, ou até hoje ainda. Tem alguns que dizem, você se entregou para os comentários. Não quer dizer, porque é algo novo. Mas são todos ferramentas facilitadoras. E a gente tem que usar isso ao nosso favor, na medida. O problema eu quero só acrescentar aqui, o problema é se a internet cai, né? Porque tem que estar bem trabalhado, que se a internet cair, a gente sabe o que está fazendo. Todo designer, né, quando ele vai fazer uma arte, quando ele vai fazer um desenho digital, ele busca inspirações primeiro. Então ele vai em outros desenhos, outros artistas, em sites, ele vai juntando uma gama de inspirações. Para mim, o ChatGPT é uma fonte de ideia, né? E ali eu filtro que eu posso usar na minha arte, no caso, né? Show de bola. Esse papo tá bom demais, né? E a gente espera que você está aí se identificando, né? E sendo edificado com todo esse conteúdo. E é claro, eu não posso deixar de pedir para você já se inscrever e compartilhar esse link com todos aqueles que você sabe que gostam desse assunto. Nós estamos caminhando para a reta final, né? Já estamos aí mais de uma hora conversando. Sabe? Meu Deus, Passa passou muito muito rápido. rápido. Que isso? Caminhando para a reta final, ah, duas coisinhas ainda eu quero pontuar aqui. Vamos lá. Primeiro, existe ainda um sonho como pregadores que vocês ainda não realizaram, gostaria de realizar, ou já se realizou? Porque eu sei que aqui, pelo que a gente ouviu da história, tinha o sonho de pregar no Gideão, já pregou, tinha sonho de pregar no Gideão, já pregou, E né? vamos ver os sonhos, hein? Pastor Samuel já pregou por tabela, né? Porque eu Extraoficial não vale, extraoficial não vale. extraoficial, já vi. Era pra ter dado palavra de oferta, eu preguei meia hora, não vale. Pastor Felipe, começa contigo. Essa é a única pergunta da lista que ficou em branco na minha mente. Assim, poxa, que sonho. Já foi esse ano, né? Mas foi. E eu lembrei, um sonho do pregador, escrever um livro, ter o meu material. Olha Já está só. acontecendo isso. Para a glória de Deus, a gente já está Parabéns. Bom, pois espero aqui, ó, contato da editora Kalel, né? Vamos lançar esse teu livro aí pela editora Kalel. Emocional para o jovem pentecostal. Opa, ó, é forte. Vem pra cá. Logo, Contando a logo. nossa identidade, né? Benção. Então, sonho de escrever. Vou revelar em público aqui o meu sonho. Ah, Pastor, bebe Ju- aguinha, bebe aguinha. Pastor Joelson, eu quero pregar no Influência. Opa, ó, então, Tô dentro. Pastor Joel, já anota aí, influência, que esse movimento dos jovens assembleianos Santa Catarina, Sudeste do Paraná, que tem sido algo maravilhoso. Que benção. Glória a Deus. Muito bom. Pastor Samuel, Quem não arrisca, não petisca, né? tá certo. Pastor Samuel Goulart. Meu pastor, temos muitos sonhos, muitos desejos, né? Mas quando o assunto é ministério, hoje o nosso foco está no ministério pastoral, né? E eu me lembro, esse ano fazia 8 anos que a gente está trabalhando em tempo integral, mas eu me lembro quando eu saí do seminário e isso há 10 anos, meu Deus, está passando tempo, né? Há 10 anos, eu sonhei com o ministério integral. E era só um sonho, né? Porque eu era de Blumenau, poxa, data da casa, todo aquele histórico de pregador, o pastor Ricardo conhece um pouco melhor, né? Enfim, porque para transicionar da imagem do pregador para alguém que quer um ministério de tempo integral, Sim. há um limbo ali, há um espaço quase que inalcançável. E eu consegui realizar esse que talvez seja o maior desafio que eu tinha, transicionar para essa imagem pastoral. Isso eu já me sinto extremamente realizado. Mas de pregação, fica o meu abraço ao Joelso, fica o meu abraço ao pastor Zilmar, fica o abraço ao monte pastor do Brasil aí. A botar aí, era uma motivação muito gente. Nós recomendamos esse episódio. Vamos juntos, meus amigos. Isso, vamos juntos, vamos juntos. Vamos juntos. Glória a Deus. Gente, uma palavra final a quem esteve nos acompanhando, a jovens pregadores ou até veteranos pregadores que estão ali nos assistindo. Palavra final que você deseja deixar ao coração dos nossos espectadores. Pastor Ricardo. Deus conta com você. O reino de Deus, ele é amplo, dinâmico e está sendo criado por homens e mulheres falhos, pecadores,
E você se enquadra nós nos enquadramos nesse perfil. Somos falhos, pecadores, não somos perfeitos, por isso Deus conta com você. Talvez você se ache que não tenha o talento, não tenha o dom necessário, mas Deus quer te usar da forma que você é, do jeito que você é. Deus conta com você. Se aperfeiçoe, se aprimore, seja uma pessoa de oração, de ética, de postura, leia, estude. Deus conta com você. O reino de Deus conta com você. Pastor Samuel Goulart. Tem aquele meme, né, do camarada que é puxa-saco do seu pastor, né? Quem você ama? Seu pastor. Quem você quer estar do lado? Seu pastor. Mas a verdade é essa. Esteja ao lado de um líder que esteja guiando você. Nós tivemos o privilégio ali em Blumenau, o Felipe em Joinville, estar com o pastor Nilton, o pastor Lediel, nossos pastores que nos direcionaram e nos ensinaram. E às vezes, na imaturidade, a gente fica, puxa, mas não é bem assim, eu acho que é pra lá, é pra cá. E quando a gente entende e amadurece, cresce e se desenvolve, a gente chega num nível, nem a gente sabe, na verdade, esse nível que a gente galgou. As pessoas ao longo do tempo vão reconhecendo isso, você diz, sério que eu cheguei até lá? Sério que vê isso de mim? Né? Por quê? Porque você vai se desenvolvendo, você vai crescendo naturalmente e o nome do Senhor vai sendo glorificado. Então, procure seu pastor, reconheça sua liderança local, esteja ligado a uma igreja local, porque é através dessa igreja, como Atos 13 na igreja primitiva, é essa igreja que o Espírito Santo vai falar naquele lugar e vai direcionar o seu ministério. E a gente falou muito de nós aqui, mas o pastor Ledial também é uma Verdade, por referência favor. que começou na adolescência. Jovem, Deveríamos ir para esse ponto, né? ensinador, pregador, líder, Visionário. nato na adolescência e na juventude. No outro podcast a gente fala Ah, dele. é outro conteúdo. Conversa Bastante muito conteúdo. entre nós É aqui, verdade. mas o pastor Não, mas Ledial, Porque ele está neutro, ele está neutro. Hoje é bom. o pastor Ledial também é É um uma homem muito inspiração para nós. Pastor Felipe, suas considerações finais. Aos Timóteos que vão assistir esse vídeo, né, que vão assistir. Não despreze o dom de Deus que há em ti. Deus já acreditou em você. Então, antes de esperar que outros acreditem, acredite em você. Confie piamente no chamado de Deus na sua vida. Você já deu certo, em nome de Jesus. Forte. Fica com essas palavras aí de incentivo desses jovens pastores, pregadores, que têm sido uma bênção para o Brasil. E a minha palavra final para você é justamente isso, que você possa pegar esse conteúdo, guardar no seu coração e deixar Deus te usar. Não existe melhor mensagem que você possa compartilhar e gastar a sua vida que a mensagem de Cristo Jesus, a mensagem do Evangelho, é o que traz resultado para a eternidade. Mergulhe nisso e gaste a sua vida nisso. Que Deus te abençoe. Até a próxima, num Invencível Podcast. Sempre tem algo para nos acrescentar, nos abençoar e edificar as nossas vidas.